Olá, amados irmãos, graça e paz. Quero vos trazer uma meditação nesse dia, que se encontra na terceira epístola de João, o versículo de número 9. É uma epístola pequena, um opúsculo, não tem capítulos. Então diz assim: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos recebe. Bem, eu li muito sobre Diótrefes há 25, 27 anos atrás. Ele era um líder, mas era um líder doente, deixar isso bem claro no início de nossa reflexão. O nome dele é um nome de origem grega, né, que significa filho adotivo de Zeus. E essa simbologia já diz muito, né? Porque Diótrefes ele carrega em sua postura, em seu comportamento, um modelo de uma liderança que não nasceu dos céus, mas fruto da vaidade. Enquanto João, que era um apóstolo, o apóstolo do amor, escreve com cuidado pastoral, com comunhão, instruindo e exortando com o peso de quem andou com Jesus, que tinha experiência. O Diótrefes ele intercepta as cartas, não passa para os irmãos, bloqueia a comunhão. Ele não apenas, irmãos, ele ignora João, o apóstolo, mas ele também rejeita de forma conscientemente. Por quê? Porque então sabemos que onde o ego governa, a verdade incomoda. Diótrefes ele é descrito como alguém que gosta de exercer a primazia. Ele respira o topo e qualquer pessoa que ameaça esse domínio, ele esnoba, ele evita, porque ele é prepotente. Ainda que fosse o próprio João que fosse visitar, era uma visita vista como se fosse o inimigo. Mas então, irmãos, vamos observar. Ele não liderava com heresia, ele liderava com competição. Essa competitividade que existe no mundo denominacionalista, no mundo protestante, no mundo em si, há essa competitividade. E Diótrefes ele não está em escândalo sexual, ele não está em escândalo moral, ele está em escândalo de governo, de administração. Ele governa a igreja como quem defende um território. Ele não dá liberdade. Ele oprime, né? Não como quem serve ao corpo de Cristo. E isto é ainda muito mais perigoso. Porque o controle não grita, ele se mascara de zelo. Perdão. E o mais grave, irmãos, o mais grave que eu quero enaltecer é que Diótrefes ele não apenas fechava a porta para João, ele também impedia os outros irmãos de abrir. Ele fazia um monopólio ali, ele conspirava, né? E se alguém desobedecesse, né? E ousasse, olha só, a oferecer hospedagem a um missionário, a um itinerante, a um irmão em Cristo, era expulso da comunhão ali, na visão de Diótrefes. Era posto para fora do congregar. Então nós aprendemos nesse século XXI que Diótrefes ele representa todo líder que transforma a igreja num castelo e se senta no trono como rei. Ele não dá liberdade para os irmãos terem suas experiências, passar pelos seus perrengues, pela colheita dos seus plantios. Ele é massificador, ele tenta monopolizar os irmãos, isso deve deixar-se bem claro, né? Ele não vê os irmãos como filhos de Deus, como ele também é, ou seja, deveria pelo menos ser. Ele vê cada pessoa que possa ter um desenvolvimento ou um dom espiritual a mais do que ele vê como um rival, né? Ele não reconhece os dons daquele irmão, ele se sente ameaçado, tamanho narcisismo, tamanha possessividade que ele tem. Ele não celebra o avanço, a evolução, né? Ele sente pânico com o crescimento alheio, com a prosperidade. Não tem pessoas assim, tem um Fusca, você viu, fulano de tal, comprou um Commodoro, comprou um Maverick, comprou um Monza, aí eu tô com esse Chevette. Ele não consegue ser feliz com a bênção do outro irmão.
né? E então João, né, diante dessa situação, ele não começa uma guerra. Ele não imita, né, a Diótrefes, né? Ele não faz, ele não combate o mal com o mal, né? Mas ele diz o que? Se eu for aí, trarei à memória o que ele tem feito para que seja tratado. A maior ameaça, irmãos, à liderança de Diótrefes não era uma reunião, era a memória apostólica, entendeu? Ele diz, eu trarei à memória o que ele tem feito, né? Essa memória apostólica era uma grande ameaça a Diótrefes. Talvez você conheça alguém, irmãos, que esteja em uma situação como essa, né? Talvez você conheça algumas pessoas que estejam realmente passando por um momento e nós não devemos começar uma guerra, colocar mais lenha numa fogueira, né? E talvez você já tenha até sido barrado, né, em algumas reuniões, em algum ambiente religioso por algum Diótrefes, ou com sinceridade talvez precise confrontar um Diótrefes dentro de você mesmo. Será que você fecharia a porta para João? Eu faço essa reflexão nessa manhã. Será que você iria abrir espaço, ainda que isso custasse a sua posição? Porque, irmãos, há homens de Deus tentando entrar, homens de palavra, de vida, de verdade, mas são barrados pelos diótrefes que existem dentro de nós. Nós barramos a verdade, né? Nós expulsamos pessoas que transformam as outras pessoas em propriedade. Essa possessividade que o outro me pertence deve me servir, deve me visitar, deve me amar, deve me perdoar, deve me abraçar quando eu não abraço, quando eu não amo, quando eu não compreendo, né? Quando eu não sou tolerante, né, para com os erros dos outros, mas quero que todos sejam tolerantes para com meus erros muitas vezes dentro de nossa visão, dentro dessa diotrefenia, né, dessa visão desse diótrefes que vive dentro de nós. Que nós possamos refletir, irmãos, em nossas atitudes. Um texto como esse, que me parece ser muito simples, muito pouco ventilado, né, nas realidades desta igreja protestante do século XXI, e eu quero trazer a baila da sua reflexão. Cuidado para que você não seja possessivo, fazendo com que as pessoas se tornem sua propriedade. Fica aí essa mensagem desse dia. Que Deus continue abençoando a sua vida e que você possa extrair dessa reflexão aquilo que for mais importante para o seu enlevo espiritual. Deus te abençoe.